21 de outubro, Café com Deus Pai. No tempo certo, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmo 37, versículo 5. Todos fazemos planos e traçamos metas para um futuro melhor. Nosso objetivo, sem sombra de dúvida, é ter êxito naquilo que nos dedicamos a fazer, porque acredito que ninguém, em sã consciência, planeja o próprio fracasso. Entretanto, há momentos na vida que, mesmo planejando, não alcançamos nosso objetivo. Para muitas pessoas, lidar com resultados negativos é um problema bastante difícil, porque geralmente traz sensações de frustração e fracasso. No entanto, devemos nos lembrar de que Deus Pai é soberano, ou seja, Ele tem o controle de todas as coisas e não deixa de ser mais nem menos poderoso se os nossos planos foram adiante ou não. Contudo, isso não anula o fato de que muitas vezes cometemos erros, mas temos dificuldades em reconhecê-los. A dificuldade em lidar com as falhas faz que busquemos terceirizar o fracasso, culpando outras pessoas ou até mesmo Deus. Assim, precisamos aceitar e celebrar, inclusive, as respostas negativas, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se as portas ainda não se abriram, tenha paciência. Observe que pode ainda não ser o tempo. Talvez Deus Pai esteja gerando amadurecimento e preparando você para ir ainda mais longe. Costumo dizer que é no fim da pista que o avião decola. Compreenda que, para tudo, há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 e 2. Não se abale se as coisas não acontecerem no tempo que você planejou, mas entenda que o Pai está cuidando de tudo, e no tempo certo você viverá coisas ainda maiores do que um dia sonhou. Apenas permaneça fiel. Só porque Deus não está trabalhando no seu tempo, não significa que Ele não está trabalhando em seu favor. Lendo mais uma vez. Só porque Deus não está trabalhando no seu tempo, não significa que Ele não está trabalhando em seu favor. Hoje é o dia 294 de 365. A leitura bíblica de hoje é 2 Pedro capítulo 3, e a palavra-chave de hoje é paciência. Antes de fazermos a leitura bíblica, quero fazer um apelo, um convite para você aceitar a Jesus. A mensagem de hoje fala sobre o tempo certo. E o versículo aqui no topo que lemos hoje diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Então, eu não sei quanto tempo faz que você é simpatizante das mensagens de Deus. Tem muitas pessoas que frequentam a igreja há muitos anos. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia, escutam mensagens, compram até o livro Café com Deus Pai, que é o livro que nós estamos lendo aqui, para meditar nesses versículos da Bíblia, mas elas não se decidem por Jesus.
Então quero aproveitar que a mensagem de hoje é no tempo certo para dizer a você que hoje é o tempo certo para que você receba Jesus. Na verdade, se você é essa pessoa que eu estou falando, que já frequenta a igreja, já é simpatizante, já conhece muitas mensagens da Bíblia, já até passou o tempo de você já estar caminhando com Deus. E você sabe disso que eu estou falando. Então, hoje, aceite a Jesus. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Talvez você esteja dizendo assim, mas ele já está agindo. Eu já recebi e tenho recebido muitas bênçãos de Deus. Deus é muito bom. Ele nos atende mesmo antes de virmos e entregarmos-nos totalmente a Ele, para mostrar a sua bondade, porque Deus, Ele é amor, Ele é um Deus que é bondoso. Mas aceitar a Jesus garante que você vai morar com Ele no céu, na eternidade. Já pensou se você parte hoje e você não recebeu a Jesus ainda? Então, agora é o tempo certo. Quando você escuta a mensagem de Deus, esse é o tempo certo. Talvez eu esteja falando com alguém que nunca ouviu esse convite, mas agora você está ouvindo. O convite é que você receba Jesus. O que eu ganho recebendo Jesus? Você ganha o perdão de todos os seus pecados, você se torna filho de Deus ou filha de Deus, você recebe o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus que começa a ficar junto com você, te dando orientação enquanto você estiver aqui nessa vida, e você recebe o registro do seu nome no céu, no livro da vida. O que é o livro da vida? Em Apocalipse, no capítulo 20, que é o último livro da Bíblia, está escrito que Jesus voltará e julgará o mundo. No dia do julgamento, aqueles que o tiverem recebido estarão anotados com os seus nomes no livro da vida e entrarão diretamente para a eternidade com ele. Aqueles que não estiverem com o nome nesse livro serão julgados pelo livro das obras. O livro das obras é o livro onde estão todas as obras que foram praticadas aqui na terra. E ali o Senhor Jesus vai mostrar que as pessoas tiveram a chance, a oportunidade, mas elas recusaram a oportunidade. Então, receber a Jesus significa receber, aceitar essa oportunidade de receber o perdão dos pecados, de se tornar filho ou filha de Deus, de receber o Espírito Santo para ser guiado por Ele nessa vida e de receber a vida eterna quando o seu tempo aqui terminar nesse mundo. Então faça essa oração comigo. A oração que nós vamos fazer agora é para receber a Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu aceito o Senhor como único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Me dá o teu Espírito Santo para me guiar para o céu. E escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue até o dia da sua volta. Em nome de Jesus, amém. Jesus volta todos os dias. Todos os dias, quando uma pessoa morre, Jesus voltou para aquela pessoa. Porque aquela pessoa não terá mais outra oportunidade de receber Jesus. Para aquela pessoa que faleceu, o tempo se fechou. Então, não demore em receber a Jesus. Se você ainda não o recebeu, volte o vídeo e faça a oração para recebê-lo.
Hoje é o tempo certo para que você entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele possa agir em seu favor. Então, essa é a mensagem que lemos hoje. E vamos agora para a leitura bíblica de hoje, que é 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Antes de fazermos a leitura, quero deixar anotado que se você quiser ler todos os capítulos de 2 Pedro, acesse os vídeos do dia 16, do dia 19, que foi ontem, e hoje, o dia 20. 2 Pedro é a segunda carta que Pedro escreveu para a igreja. E 2 Pedro tem apenas 3 capítulos. Então, o capítulo 1 foi lido na mensagem do dia 16 de outubro. 2 Pedro, capítulo 2, foi lida na mensagem de ontem, dia 19 de outubro. E hoje, dia 20 de outubro, estamos lendo o último capítulo de 2 Pedro. Eu estou fazendo a indicação das datas para o caso de você querer ler os 3 capítulos depois e ver a visão global, geral, de 2 Pedro. E a primeira carta de Pedro também foi lida aqui nas meditações do Café com Deus Pai. 1 Pedro tem 5 capítulos. Então, nós lemos o capítulo 1 na mensagem do dia 8 de outubro. 1 Pedro, capítulo 2, foi dia 9 de outubro. 1 Pedro, capítulo 3, foi lida no dia 13 de outubro. Depois, no dia 14, nós lemos 1 Pedro, capítulo 4. E no dia 15 de outubro, nós lemos 1 Pedro, capítulo 5. Então, se você quer ler 1 Pedro, você acessa as mensagens do dia 8, 9, 13, 14 e 15. Depois, no dia 16, nós lemos 2 Pedro, capítulo 1. Ontem, 2 Pedro, capítulo 2. E hoje, 20 de outubro, 2 Pedro, capítulo 3. Vamos aqui para a leitura. Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas 2 cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. 2. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. Versículo 3. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês. 4. Dizendo: Ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era, desde a criação do mundo. Versículo 5. Esses zombadores esquecem, de propósito, que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água. 6. E também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. 7. Mas os céus e a terra, que agora existem, estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. 8. Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados.
10. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. Versículo 11. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. 12. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo, e tudo que há no universo ficará derretido. 13. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. 14. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. 15. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre o assunto. 16. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas, e assim eles causam a sua própria destruição. 17. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. 18. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Então aqui nós vemos no versículo 17: tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. E o 18: continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele agora e para sempre. Amém. Então aqui, 2 Pedro capítulo 3, nos fala que algumas pessoas estavam zombando dos cristãos, dizendo para eles: aonde está o seu Deus? E Pedro explica que o povo não deve dar ouvidos e nem atenção àqueles que os perseguem, mas devem manter a sua fé firme de que Jesus voltará, porque tudo que ele prometeu que ia fazer, ele fez. Então, Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre grandemente. Na graça e paz de Cristo. Amém.